Aqui novamente, Julião de Almeida para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre como o planejamento financeiro pode mudar a sua vida. Dizer que com base no planejamento financeiro é possível proporcionar, ou seja, quando você tem um planejamento financeiro, as principais mudanças da tua vida estão centradas em proporcionar maior controle sobre as tuas finanças, maior segurança e, por último, liberdade em relação à forma como tu lidas com o dinheiro. E entre os impactos que eu posso destacar em função dessa ferramenta, nós podemos começar pelo primeiro aspecto, que é a redução do estresse financeiro. Quando falamos da redução do estresse financeiro, estamos a fazer menção por exemplo, quando você se programa a nível financeiro e você consegue agir em função do plano que você mesmo criou, há menos probabilidade de você se frustrar com as coisas que você se propôs a fazer. Em que, por exemplo, se eu para o mês estamos no mês de agosto, se eu para o mês de agosto definir que neste mês eu vou alocar alguns valores, por exemplo, para mudar a mobília da minha sala, eu vou me programar para que no mês de agosto isso aconteça, o que reduz o nível de estresse em quase 200%, se assim posso dizer. E também a questão da maneira com que tu vais organizar e com um plano devidamente estruturado, a maneira que você vai organizar as receitas, as despesas, a maneira com que você vai lidar com as dívidas que você tem ou acumulou, a maneira que você vai fazer os pagamentos, evitando surpresas e algumas questões inesperadas. Isso traz uma paz de espírito até certo ponto e reduz a ansiedade ligada às questões financeiras. O segundo aspecto é o alcance de objetivos. Como já fiz menção, então, se eu delimitei, construí meu plano financeiro para este mês, para fazer a mudança X, e eu vou trabalhar em função disto, então no curto, no médio e no longo prazo, eu consigo alcançar melhor os objetivos que eu me programei para realizar ou para alcançar. E controle das dívidas, em função de ter esse programa, em função de ter essa orientação. Nós sabemos que eu já fiz menção de que no meu livro eu abordei sobre os 3 tipos de dívidas, mas aqui eu vou dar uma passagem de forma superficial. E já agora fazer menção em quem tem dívidas comigo, por favor, cria um plano em que estejam inclusas as dívidas que tu tens comigo, seja sério e por favor me pague. Então, o controle de dívidas está no fluxo daquilo que são as dívidas que eu fiz, seja se forem dívidas para crescimento, dívidas que eu fiz para a compra de algum bem, dívida com financiamento do carro ou qualquer uma outra questão relacionada. Isto me permite ter um controle, porque eu vou fazendo os ajustes relacionados aos meus gastos, às minhas programações, faço o plano. E se eu sigo esse plano, então tenho melhor liberdade de lidar com as dívidas, de reajustar e, quem sabe, renegociar com os credores. Segundo aspecto, que é a criação da reserva de emergência, que é uma base importante, esse é o quarto aspecto. A questão é que cada conhecimento relacionado à educação financeira deve ser aplicado em função da fase em que tu te encontras. Se ainda não é benéfico, se ainda não te é propício a andar com base no aspecto da criação de um fundo de emergência, então vamos alocar os nossos fundos para multiplicar os nossos ganhos. O quinto aspecto, liberdade e independência financeira, que é a questão de ter a possibilidade de nós fazermos aquisições, ter a possibilidade de nos programar, ter a possibilidade de comprar aquilo que a gente quer, ter a possibilidade de fazer os nossos gastos, de orientar as nossas finanças sem a gente sentir um aperto, sem a gente sentir limitação, a gente poder andar sem limitações e com base à possibilidade de fazer aquilo que bem nos apraz, olhando sempre que o dinheiro é um potencializador, o dinheiro não é um fim, mas sim um meio, o dinheiro é um potencializador. O outro aspecto é a mudança de hábitos e mentalidade. A questão da mudança de hábitos está relacionada em que eu consigo, por exemplo, evitar gastos supérfluos, faço gastos orientando sempre aquilo segundo que é a minha programação. Aqui passar um conhecimento relacionado ao livro Quem Pensa Enriquece, que faz menção de que quem tem a mentalidade de prosperidade, a mentalidade de crescimento, se programa para gastar. Ele não faz gastos só por gastar, mas ele se programa. Por exemplo, quando vai fazer uma viagem, quando vai adquirir algum bem, quando vai para o restaurante, quando vai fazer algum tipo de atividade, a tendência é sempre se programar para que quando aquilo aconteça com a maior leveza possível.
E a questão da mentalidade, né? É que quando você se programa e você se orienta, você está a trabalhar segundo a tua programação, a tua maneira de pensar não é em função de limitações. Aqui vai mais um ensinamento relacionado ao livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele faz menção de que se eu vou para comprar alguma coisa e se a minha possibilidade financeira ainda não me permite comprar esse tal bem, esse tal material, aí eu não vou olhar pelo preço, mas eu vou tentar agora me preparar e saber como as pessoas que compram fazem para comprar, seja se for aquisição de um carro, de um avião, se for aquisição de um barco, ou seja o que for. É preparar a nossa mente, não em função do momento, não se limitar, mas é tentar se programar, tentar se preparar e saber o que as pessoas fazem para realmente adquirir este bem, né? Porque também o processo de planejar vai trabalhar a tua reflexão, né? sobre os seus hábitos de consumo, fazer os ajustes, verificar aonde é que se pode retirar, aonde é que se pode cortar e aonde é que se pode realocar em prol daquilo que a gente quer ou como que a gente tem se programado, né? Promover então escolhas mais saudáveis, escolhas mais sustentáveis, né? Você aprende a valorizar o que realmente importa, evitando de alguma forma os gastos desnecessários, né? E por último eu tenho aqui um exemplo prático. Vamos supor que eu ganho 300 mil kwanzas ao mês. Então, sem planejamento financeiro, é fácil gastar tudo sem perceber e deixar pouco ou nada para o futuro. Com um plano financeiro, você pode organizar os seus gastos de forma estratégica. Fala-se muito da regra 50-30-20, né? que é uma, vamos assim dizer, uma estratégia, uma maneira de organizar as nossas finanças para poder criar poupança e fazer criar poupança e poder programar tanto para orientar crescimento ou para algum objetivo que a gente se propõe, mas eu não olho para alguns princípios financeiros. É sempre importante ter em mente, como essa questão do 50-30-20, né? Que é esse método para orientar, que é poupanças, é uma estratégia para organizar os gastos e alocar o dinheiro devidamente, mas eu olho não só para a questão, mesmo para os livros que aconselham, por exemplo, a poupar 10%, a poupar 20%, 5%, eu olho para fases. Se a tua fase te permite poupar, então olhe para a poupança. Se a tua fase te permite usar a estratégia 50-30-20, então use. Mas se não, com base no conhecimento financeiro que tu tens, educação financeira, tu vais verificar, desenvolvendo a tua inteligência financeira, qual é a fase em que eu estou. E nessa fase, qual é o melhor conceito que mais se adequa às minhas possibilidades ou às minhas pretensões. E é aí onde se vai trabalhar. Espero que o que eu falei faça algum sentido. Vamos juntos e até o próximo vídeo.